Talk Show. Oferecimento Primavera Editorial. Estimulando o hábito da leitura com conteúdos prazerosos, inteligentes e instrutivos. Olá, você diretamente da nave mãe Just TV. Qualquer dia vão pôr um disco voador aqui no meio, eu vou sair de dentro dele estilo Xuxa Meneghel. Pessoal, hoje eu tenho aqui Edson Rossato, escritor, blogueiro, editor, provocador, não? Talvez um pouco. Ah, totalmente provocador, né? Lançando toques para mulheres. Aliás, o lançamento oficial foi dia 26, é isso? Isso, dia 26 na FENAC da Avenida Paulista. Evento na FENAC, lançamento oficial e agora lançando virtualmente em forma de livro, né? O Toques para Mulheres e trazendo pra gente a segunda edição dos 100 Toques Cravados. A segunda edição ampliada. Ampliada. Já vim aqui para falar do 100 Toques Cravados, a primeira edição, né? Que ele tinha 100 nanocontos de 100 caracteres. A segunda edição tem os mesmos 100 nanocontos, mais 400 inéditos. E Passarinho me contou... Tem um capítulo que eu escrevi ensinando as pessoas a escreverem micronarrativas. Não só isso, mas você já tem mais não sei quantos nanocontos aí engavetados. Ah, tá, sim. Para a próxima edição, quando esgotar essa aqui, eu já tenho 300, mais 300. Mas, faltam mais 200. Quando eu tiver mais 200 além desses que eu já escrevi, eu vou lançar uma edição com 1000. Bom, não bate muito bem, né? Não bate muito bem. O clone do Caco Ciocler, né? Edson, vamos falar um pouquinho, você como escritor e como editor, né? Você consegue fazer essa diferenciação quando você, por exemplo, publica por outra editora? Que é o caso, né? No caso das duas edições aqui, dos dois livros. Dois livros. O 100 Toques Cravados, segunda edição, eu publiquei pela Editora Europa e o Toques para Mulheres pela Giz Editorial. Ou você vê isso como escritor ou você tem o mesmo olhar também como editor? Os dois. Difícil. Os dois. Tirar. Vou dar um exemplo para você. Como escritor, eu quero o melhor para o meu livro. Eu quero o show ali. Cogitou-se fazer o 100 Toques Cravados, a segunda edição, em capa dura. Falei, nossa, que legal. E aí, fomos ver o custo. Aí, o que aconteceu? O Edson, o editor, falou, com esse custo não vai vender. Então, eu prefiro fazer o livro ficar mais em conta para as pessoas mesmo. Então, tem aquela coisa. Então, o editor pensa assim, a gente tem que fazer o que é melhor para o livro. Você consegue, então, usar isso para melhorar a sua produção. Sim, na verdade... Você não tem aquela coisa do escritor, não, eu quero com capa dura, não. Eu queria que fosse, mas se fosse para encarecer e fazer com que o livro não fosse vendido, eu quero ser lido. Então, mais ou menos isso. Mas, no caso, na Editora Europa, para fazer esse livro, eu fui só o autor, mas eu tive toda a liberdade para conversar, dar minha opinião. Então, eu também cheguei à conclusão com eles, com os argumentos, de que realmente era melhor que fosse... Viabilizar isso para o leitor do que fazer uma coisa toda chique e que ficasse na prateleira. Que aí também não interessa para ninguém. Porque ele custa R$ 29,90 agora. Se por acaso fosse capa dura, ele ia custar R$ 39,90. R$10 a mais era muita coisa para uma pessoa pagar. Por causa da capa. Isso, exatamente. Quem sabe uma edição de luxo aí mais para frente, né? Quem sabe na edição com 1000 nanocontos. Né? Não pode, de repente consegue viabilizar, ficar mais em conta, vale mais a pena. Mas eu tenho isso, isso que você falou, mas até mesmo no Toques para Mulheres também, não é que tem uma diferenciação, é que eu consigo trazer um pouquinho do editor para fazer o livro também, para poder contribuir no que é melhor, tanto para o autor, quanto para a editora, e também para o livro. Você, enquanto editor, acaba dando muito palpite na obra de quem você representa? Ou não?
Mais ou menos. Você precisa dar um olhar, é aquela coisa, quem está de fora vê melhor. Né? Então o autor ele quer publicar da forma dele e tal, ele diz, não, isso aqui é uma licença poética, mas às vezes essa licença poética dele não é bem não aceita fora. Não está bem assim, não é bem uma licença poética, é um erro. Então, aí acaba virando erro. Então e você tem que fazer enquanto escritor, aceita essa interferência? Aceito até certo ponto. Até certo ponto, claro. Se a não pessoa pode me dá descaracterizar a obra, né? Isso. Se a pessoa me dá argumentos, fala, olha, realmente a coisa acontece assim, assim, assim. E eu falo, não, tudo bem. Tem um aqui que é mais ou menos um nanoconto que é assim. Mandou a mãe ao inferno. Foi a primeira vez que fez isso, mas ela merecia. Mandou com tudo pago. O demoninho amava muito a mãe. Uma coisa assim, eu não lembro as palavras que eu usei, mas era mais ou menos isso. Começa falando, mandou a mãe ao inferno, você pensa, nossa, cara mal educado. E no final, não, era um um demoninho mesmo. Era um demoninho. Só que demoninho não é o diminutivo de demônio. É demoniozinho. Mas o que acontece? A gente... sai dos 100 caracteres. Não, sim, sairia. E tem outra coisa. Os meus nanocontos, eles são muito coloquiais. Então, muitas vezes, se eu for usar a regra certa da língua portuguesa, fica uma coisa antinatural. Fica artificial. Por exemplo, o certo de se falar é assim, comprei um lanche e comeloei. Quem fala isso no dia a dia? Ninguém fala assim. Jânio Quadros falava. Mas só ele. Só ele, né? Então você fala assim, eu vou comer o lanche. Você fala de uma linguagem mais... comprei o lanche e vou comer e pronto. Né? Uma linguagem mais coloquial. E os nanocontos são assim. Então o que eu fiz? Nem para mim, nem para eles. Eu mudei a palavra demoninho para capetinha. Pronto, resolvi. Já consegui resolver ali. Sem descaracterizar. Então, sem descaracterizar. Então, na medida do possível, eu ouvi bastante o revisor, ouvi bastante o editor, e a gente foi mexendo. Eu já tive a experiência de ser leitora beta, e às vezes é meio difícil, né? Leitora beta você vai lendo e conforme a pessoa vai escrevendo a obra, e às vezes você fala alguma coisa, não é, pronto, acabou, e, né? É mais difícil. E aí depois rever, não, olha, eu acho que falei com o meu editor e você estava certo, o meu editor está certo. Então, quer dizer, o editor estava certo, não, eu que fiz a observação. Mas enfim, entendi. Vamos deixar para lá. Não, gente, ser leitora beta é bem legal, porque você vai acompanhando, você vai... O pessoal que não sabe o que é leitor beta é quando o escritor ele dá o que ele escreveu para uma primeira leitura de alguém, para ver se tem alguma coisa ali, está indo no caminho certo. Então... E aí a gente vai orientando. E normalmente são aceitos, né? Você fala, muda uma coisinha aqui, eu acho que aqui ficou meio confuso, não sei o quê. Aquele olhar de fora acaba pegando algumas coisas, né? E é bem legal, porque você tem a obra ali na sua mão de primeira, né? É legal. Você contribui. E é legal você ver também, você deu uma orientação, falou, olha, muda uma coisinha aqui que ficou meio confusinho. Eu acho que se você colocar de tal jeito e depois você vê que aquilo vai ser publicado da forma como você acabou orientando. Você fala, poxa, que legal, consegui contribuir de alguma forma. E detalhe, leitor beta não ganha nada para fazer isso, tá? Edson, você começou como escritor, primeiro, né? Você é formado em letras, você também é roteirista de HQ, né? Aliás, tem a sua série lá do História do Brasil que é muito legal, muito bacana. Aliás, não sei por que não está sendo adotado isso nas escolas, a gente já questionou isso aqui, mas... Quando eu vim aqui com o Laudo, com o Laudo, que é o desenhista, já questionamos isso, está mais do que na hora aí do pessoal começar a olhar para isso, e não só você, existem outros fazendo esse tipo de trabalho também, que é muito legal, sim, né? De onde surgiu a história de nanocontos, a ideia de escrever nanocontos? Justamente de histórias em quadrinhos, porque os meus amigos, inclusive o Laudo, que desenhou o meu roteiro de histórias em quadrinhos, ele tinha uma série de tirinhas chamada Diarianas. Então eram tirinhas de 3 quadrinhos, ele publicava uma por dia. E eu adoro tirinha, leituras rápidas, uma mensagem rápida ali também. E aí personagens clássicos. Sim, eu fui tentar desenhar. Exatamente. Eu fui tentar desenhar e meus personagens pareciam aquele dinossauro Barney, aquele cor-de-rosa, sabe?
Todos eles eram muito parecidos. Eu falei, eu não sei desenhar. Mas eu Lembra sei do escrever. Barba Papa? Família Barba Papa? Era um negocinho Não, isso assim, não é da tipo minha um João época, não. Bobão. Isso Tá não é da- bom, então esquece. Vai, volta a sua história. Bom, eu não sei desenhar, mas eu sei escrever. Vou escrever uma história com o menor número de caracteres possível. Eu escrevi uma história ali, deu 98 caracteres. Falei, nossa, 98 caracteres. O seu toque não Eu tô aqui pra deixou... tô aqui para números redondos. Aí eu mudei uma palavrinha aqui, outra ali, e fiz um com 100 caracteres, porque era muito, muito próximo de 100 ali. Será que eu consigo fazer um segundo? Aí eu fiz um segundo com 100 caracteres, o terceiro com 100 caracteres, contando os espaços, né? E a gente pensa em Twitter que são 140 caracteres Isso. e o pessoal coloca lá, fui tomar banho. E umas coisas... Acabei de comer uma maçã. O pessoal não acha que não dá para escrever nada. Tá aí, gente. Ó, Não são dá. com menos ainda, 100. Desculpa, te cortei. E o Então, aí toque no dele. final das contas, eu publiquei o primeiro livro. Depois, agora estou com o segundo livro aqui com 500 micronarrativas, já com mais 300 escritas também. Você tem outras obras também? De micronarrativas? De micronarrativas. Sim, eu tenho um livro chamado Curta-Metragem, que são histórias com até 600 caracteres. Eu nunca usava os 600 também. Então eu usava 300, 200 e fui diminuindo. E aí foi enxugando, até chegar no 100. Isso. E como é que é a repercussão disso no Twitter? É muito legal. O pessoal retuita, o pessoal comenta. No Facebook, é engraçado que no Facebook ele funciona melhor que no Twitter. É engraçado isso. Porque as pessoas, elas postam o nanoconto que elas querem ali, e aí marcam lá, né, o nome do autor. Então é legal, aí você vê os comentários. No Twitter não dá pra você ver tantos comentários assim, né? Mas no Facebook você vê os comentários, você vê quantos compartilhamentos teve, então Isso, é mais postou legal. e o pessoal sai compartilhando. O legal é que eu não tenho a mínima ideia até onde eu consegui chegar com as micronarrativas. Porque às vezes as pessoas vêm com umas ideias que eu não tinha nem ideia, não passava pela minha cabeça. No evento Livros em Pauta, eu tive uma mesa redonda com com outros 3 amigos que escrevem micronarrativas. Veio uma moça, ela falou, eu vim aqui para participar, tal. Você pode fazer uma dedicatória no livro? E era a primeira edição do Sem Toques Cravados, que não estava sendo vendida no evento. Eu falei, então eu pensei, ela veio de fora com esse livro. Onde você comprou esse livro? Eu comprei no Tocantins. Eu falei, o quê? Nossa! Porque eu sou professora lá do curso de letras em Tocantins, E foi parar da lá? Universidade Federal de Tocantins, e eu uso seus nanocontos na sala de aula. Olha que legal. Bom, eu escrevi Foi. brincando com você e te dei. Agora a gente estava até tentando lembrar aqui antes exatamente quais eram as palavras, eu não me lembro. Eu também não lembrei tanto. Mas era algo, passou pela vida como um furacão. Katrina, esse era seu apelido desde a infância, era assim que seu pai lhe uma coisa chamava assim. desde a infância, alguma coisa assim. Exatamente. E fiz brincando, né? Falei, também consigo, ó. Não, Você também parou ali, consegui, amigo. Exatamente. Mas- Ela conseguiu 1, 2, 3, as pessoas conseguem fazer. E o que é legal é que nessa edição você tem no final você dá uns toques de como fazer as micronarrativas. Isso, exatamente. Aliás, você não quer mostrar para o pessoal como é que ficou a diagramação dele? Isso, porque tem um diferencial. Alguns nanocontos a gente conseguiu colocar a temática na forma do nanoconto, né? Espera só um segundo. Então, Porque ele já deixou marcadinho aqui o que ele queria mostrar. Então, por exemplo, aqui, dá para mostrar? Aqui, ó. Então, esse aqui é uma carta psicografada. Então, a gente colocou com a letra de mão mesmo. Na carta psicografada. Mãe, por favor, nunca mais coloca água sanitária na garrafa PET de Guaraná. Ai, que maldade! Tem um outro aqui também. Esse aqui, ó. Da escada. Da escada, ó. Dá para pegar aqui? Não sei se eu vou conseguir ler. Levou 12 minutos para subir os degraus da escada. Sua melhor marca desde o início da fisioterapia. Legal. Legal, né? Legal. Mais um aqui, só para ver como é que Chegou ficou. mensagenzinha aqui, ó. Esse aqui, ó. No formato... Cadê? Perdeu. Esse aqui eu gosto bastante, ó. Esse. No relógio, 7:45. Frio na barriga.
A qualquer momento, ele entraria por aquela porta. E aí os ponteiros estão 15 para as 8. Marcando com ponteiros de relógio 15 para as 8. Então, Que legal. Então, na medida do possível, a gente foi fazendo isso. A gente foi transformando não a forma também, fazendo com que a forma contribuísse para a história. E ficou bem legal, porque no primeiro não é, né? No primeiro são só só os textos mesmo, né? Exatamente. Cada um numa página. Chegou uma mensagenzinha, a Lilian falando, fale do prazer da escrita. O prazer da escrita? É. É o prazer da escrita. Tem como traduzir eu vou contar isso? Eu vou contar uma coisa para vocês. Por que eu escrevo micronarrativas? Entre aspas, eu não gosto de escrever. Revelação. Escritor que não gosta de escrever. Uhum. Não, é que é assim, é o processo da escrita. Eu não gosto de escrever coisas longas também por causa disso. Eu encaro a literatura, a minha produção literária, como construir ou reformar uma casa. Você não gosta da obra na sua casa, aquela coisa é um transtorno. O que você gosta é quando chega alguém, a casa pronta, você fala, então, olha, a churrasqueira eu queria que fosse assim, olha como ficou, não sei o quê. É isso que eu gosto. O processo da escrita é muito trabalhoso para mim. Eu sofro na hora que eu estou escrevendo alguma coisa. Então, o que eu gosto mais é isso aqui. Chegar aqui para você e mostrar, olha só que legal que ficou e tal. Para que isso aconteça, eu tenho que passar sofrer. todo aquele processo. Isso, exatamente. E como é que você para escrever? Você tem um horário determinado para isso? Você tem um local determinado para isso? Como é esse seu processo criativo? Da escrita em si, da ideia em si? Geralmente para escrever micronarrativas, a melhor temática é o próprio cotidiano. Então, se é o cotidiano, eu preciso ir em locais que existam pessoas no seu cotidiano. Então, eu escrevo no metrô, eu escrevo tomando café, vendo as pessoas passando. Você fala assim, preciso escrever, a ideia está aqui, eu não consigo, vai, pega o metrô e... É meio ilusório, é uma ilusão o pessoal achar assim que, veio uma ideia. Não vem. Para eu escrever, raramente uma ideia veio, eu bati o olho em alguma coisa e falei, nossa, isso dá um nanoconto. Geralmente eu penso assim, eu vi uma mulher com uma tatuagem. O que eu posso falar sobre tatuagem? E aí eu fico pensando. Tinha uma do cabelo azul, cabelo verde, que exatamente. Eu achei maravilhosa. É assim, eu estava no metrô e vi uma menina com cabelo azul. Aí eu coloquei assim, pintou os cabelos de azul, todos estranharam. Verde. Diziam que ela ficava bem mesmo, era de verde limão. E uma característica dessas micronarrativas é que o começo dela é diferente do final. Você pensa assim, ela em si uma história inteira. Exatamente. Né? E o começo é diferente, a brincadeira está aí. Ela pintou o cabelo de azul e todos estranharam. Ah, não, porque o azul é completamente diferente, ninguém pinta cabelo de azul, o certo é loiro ou preto e tal. Mas não foi isso, é porque ela não ficou bem com aquela cor. Mas o verde-limão... Ficaria melhor. Tá chegando mais coisinha aqui. O Vitor, você, editor, lança contos comuns ou narrativas maiores? Como funciona? Como publicar com você em sua editora? E se isso é publicação pela sua editora? Não é. Não é. Não é. Então, Vitor, vamos fazer o seguinte, é que o foco são esses dois livros aqui, né? Então, como a gente tem pouco tempo, acho que é melhor a gente falar dos livros aqui. Mas se vocês quiserem publicar pela minha editora, o site é www.andros.com.br. E lá tá explicando tudo direitinho, tem e-mail também, vocês podem me mandar e-mail que eu respondo. Mas vamos nos concentrar. Eu mesmo que respondo. Vamos nos concentrar nos livros, senão a gente perde muito tempo. A Kate dos Anjos, adoro seus textos, eles são ótimos. Beijos. E a Renata, qual é a técnica para escrever com objetividade e clareza? Boa pergunta. Geralmente, eu uso o próprio cotidiano. A temática ajuda muito na forma. Por quê? Porque se eu for escrever uma coisa que se passa num aniversário, então eu falo assim, no seu aniversário, eu não preciso descrever a cena, porque... pelo conhecimento de mundo das pessoas, todo mundo sabe que em aniversário tem bolo, tem velhinha, tem parabéns, tem chapeuzinho, dependendo se é infantil. Então, para escrever com objetividade, o mais legal ali, no caso das micronarrativas, é você usar temas que todo mundo conhece, porque aí você não tem que ficar explicando muito. Então, mais ou menos isso. A cena já está... Isso. No seu aniversário, você já imaginou toda a cena. Isso, exatamente. O Abraham Lincoln, aquele presidente americano famoso, ele falava assim,
Nunca use 2 palavras quando uma basta. Então é legal. Mas às vezes as 2 são necessárias. E aí, como a gente faz? Então, beleza. Então outra frase do Rudyard Kipling, é um autor, ele escreveu o Livro da Selva, que é a história do Mowgli, o menino lobo. Ele falou assim: desculpe pela carta tão longa, é que não tive tempo para fazê-la mais curta. Porque você escrevendo, chega uma hora que você terminou, você disse o que você queria dizer, mas aí sobraram palavras ali. Se você lê de novo, com calma, você vê, não, eu posso cortar aqui, essa frase aqui está sobrando. Mas não dá tempo. Então vai do jeito que tá, né? Antonella, parabéns, Edson Rossato, sou fã do seu trabalho. Ideias todo mundo tem, difícil é colocá-las no papel, sucesso. Concordo plenamente. Obrigado. Ideias pintam. A hora que você senta para escrever, aí o negócio encrespa um pouco. E o Toques para Mulheres? Eu tenho toque com toque, já percebeu? Os 2 livros no título tem a palavra toque. Pois é, né? E o que é pior ainda, no Toques para Mulheres, ele tem 21 crônicas. Só que tem um detalhe. 20 vieram do blog, estão melhoradas, estão repaginadas, e uma é inédita. Então podia ter feito 30, né? Então, mas que aí eram 20 do blog e 10... É que a gente queria lançar o livro antes da Bienal. Então não ia ter tempo Bienal. A Bienal que vai acontecer daqui a 9 dias. Então não teria condições de eu fazer 9 textos assim, porque eu também estava enrolado pra caramba. Então, aí tem o lado do editor também que vai estar na Bienal, é isso? O Andros vai estar com outro stand, em parceria com outro stand, com o stand da GIS, que é da GIS Editorial. Isso, é. E conta pra gente como é que é o Toques, de onde surgiu o Toques para Mulheres também? O que acontece é o seguinte, eu sou cercado de mulher por tudo quanto é lado. Mulher humana, mulher bicho, porque até minha cachorra é fêmea. Coitado! Eu tenho 3 irmãs, minha mãe, minha sobrinha, minhas amigas, também porque no curso que eu fiz, letras, só tinha 3 homens, nascidos homens, né? Bom, então, continua, quer dizer, o único que eu tinha certeza mesmo que era eu. Atenção, amigos do Edson, que se formaram comigo. Que da época da faculdade. Então eram muitas mulheres. Cuidado. Ali. Muitas mulheres ali também. Então eu observava muito. É difícil mesmo e também né? tem outros casinhos também, minhas ex também, tudo isso. Com essa experiência, com essas vivências, eu achei legal poder escrever sobre isso. Vou destilar meu veneno em cima das mulheres. Não é isso, eu não falo. Na verdade, eu não falo mal. Na verdade, o que eu falo eu levanto questões. Por exemplo, vamos pensar no caso de cavalheirismo. Abrir porta do carro. Isso, mas o que acontece é que hoje em dia o cavalheirismo ele também deve partir da mulher, também da mulher. Ela tem que ser uma... Porque o que é? O cavalheirismo ele faz parte de uma etiqueta. Ele não é provocador, hein? Não. Imagina. Olha só, faz parte de uma etiqueta. É fazer com que as 2 partes se sintam bem numa situação, para que ninguém fique constrangido. Né? Na hora de você pagar a conta no restaurante ou você quer dividir a conta no restaurante? As 2 coisas. No primeiro encontro? No primeiro encontro, geralmente eu pago. Ele é cavalheiro. Mas não é questão disso. Olha só, pensa comigo. Eu tenho uma crônica aqui que eu brinco e falo assim, o título é Os Homens Devem Ganhar Mais do que as Mulheres. Claro que eu não acho isso, né? Mas tem mulher que quer garantir aquele direito de quer igualdade entre homens e mulheres. Mas não quer pagar a conta do restaurante. Mas quer garantir também o direito do cavalheirismo e tal. Então, o que eu acho que é mais legal seria o seguinte, em que o homem, quando viesse a conta, o homem, claro, ele não falaria nada, tiraria a carteira para pagar, e a mulher... Foi metade. E a mulher falaria o seguinte, o cavalheirismo, partindo da mulher, ela fala, não, vamos dividir, tá? E ele insistindo, não, deixa que eu pago. Ela, não, eu prefiro que eu vou ficar mais confortável se for assim. Porque aí ele vai garantir esse cavalheirismo e ela também fica confortável para as 2 partes. Porque, olha, pensa só, homens que não ganham muito, eles não têm direito de ser cavaleiros também? Eles têm que ter a obrigação de pagar a conta? Então é tudo questão de bom senso. É questão de bom senso, não é? Mas você deve ter muita crítica no blog por causa desses pontos de vista. Sabe que não? Não. Sabe que não? A única crítica que eu achei que não tinha... que eu não esperava que viesse por causa desse negócio de pagar a conta, veio de uma mulher que o título da... nem toda... como que é?
os homens devem ganhar mais que as mulheres. É uma brincadeira que eu E falo. que ela provavelmente também não deve ter lido. Ela leu Ela a leu? crônica e no final ela falou assim, não, eu acho que o homem deve ganhar mais do que as mulheres, eu acho que meu marido tem que ganhar mais do que eu, que tem que ficar em casa cuidando dos filhos e eu vou preparar a janta dele e ficar esperando lá, cheirosa para ele. Amélia. Eu não sabia que alguém aceitasse de tão bom grado em pleno século XXI esse tipo de coisa. E não teve o pessoal caindo, matando por causa do... Não, é porque eles levam na brincadeira. Na verdade é que eu tô falando. Não, crônicas já são umas coisas mais leves. São. Né? São textos Na verdade, mais as crônicas, elas servem mais para levantar a questão. Porque aí, uma mulher que lê essa crônica, e essa crônica que eu falei, do cavalheirismo e tal, que partir dela também, talvez ela pense isso quando vier a conta, ela pense, pô, será que é justo pro cara também? Eu não sei se o cara pode ou não pode, né? Não sei se ele tá ganhando tão bem assim ou não, para poder bancar a minha e a dele. Por isso que eu brinco, falo que o homem deve ganhar mais, porque se ele tem que pagar a dele e a dela, tem que ganhar mais para compensar. Mas não é isso, eu não acho isso não. Não acha isso? Não, que tem que ganhar mais? Não acho, de forma alguma. E você pegou então o que você publicou, foi publicando no blog, deu uma repaginada, porque você pegou essas críticas, esses comentários, deu uma melhorada no texto. Porque e aí às vezes as livro. pessoas falavam assim, Edson, gostei da crônica, comentaram no blog, gostei da crônica, e até colocaria isso. Eu falei, olha que legal, uma ideia legal, incorporei isso do comentário no texto para o livro. Texto. Então eu posso dizer que esse livro foi escrito por Edson Yelas. Então você que lê lá no blog, compra o livro, porque ele está um pouquinho diferente, o texto está um pouquinho diferente. Edson, vai estar na Bienal? Sim, no stand da Giz. Lançando lá também? Sim, no dia, acho que é 18 de agosto. Eu vou estar lá, na verdade vou estar todos os dias lá. Porque você vai estar junto com a Giz, com as suas publicações da Andros. Isso. E também lançando os dois livros. Isso mesmo. Poxa vida, o cara não para, né? E ainda tem tempo para ser cavalheiro, né? E ainda ser parecido com o Caco Ciocler. Só assim, melhor. Dizem as más línguas. Edson, está sendo vendido também nas livrarias Melhores e Piores Casas do Ramo? Sim. Cultura, FENAC, Saraiva, essas coisas, acha tranquilo. E também pelo meu blog, vocês podem me mandar um e-mail, talvez comprando comigo também, eu também posso disponibilizar, eu posso mandar autografado. Acho que é legal, né? Eu acho que é bacana. Aguarda, quem sabe, né? Amanhã meu site é www.edsonrossato.com. Eu acho que o que ia passar no GC foi o blog da Andros, que estava falando bem dos lançamentos. Tudo bem, pode ser também. Aquele e-mail também eu que recebo. Tem trocentos blogs, trocentos sites. Edson, a gente já está chegando no final. Caramba, já? Toda vez que eu venho aqui, passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente precisa fazer uma externa à beira de piscina, batendo papo, seja cavalheiro e pague tudo. Agora eu vou tirar o sarro. Agradecimentos especiais, algum recado especial para o pessoal? Eu agradeço aos meus leitores, que continuem me prestigiando assim de uma forma tão carinhosa como vocês já fazem, me mandando e-mails, sugerindo ideias. Eu adoro isso, adoro conversar sobre isso. E me visitem lá na Bienal. Eu vou adorar. Bom, Edson, obrigada pela sua presença. Adorei. Vou devorar o Toques para Mulheres, você pode ter certeza. Depois te mando os e-mails, olha, isso, olha, aquilo, você foi preconceituoso ou não foi? Eu nunca fui preconceituoso. Imagina, e é amigo, não tem essa. Gente, obrigada de vocês terem ficado aí assistindo o meu bate-papo gostoso, delicioso aqui com o Edson Rossato. E semana que vem tem mais com o pessoal do Blues pela Vida. Beijo pra vocês. Até mais, pessoal. Talk Show. Oferecimento Primavera Editorial, estimulando o hábito da leitura com conteúdos prazerosos, inteligentes e instrutivos.